Boa noite, igreja. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Uma alegria muito grande, como eu sempre falo, poder anunciar a boa nova, o Evangelho de Jesus, né? E hoje, essa noite, está todo mundo na expectativa da série Jó, né? Que a gente começou uma pregação da série Jó. E aí a gente vai continuar, são 3 pregações, mas a gente vai fazer essas pregações nos cultos de domingo às 8h30. Então, no próximo domingo, a gente tem a série 2 do... Estou fazendo propaganda, gente, que coisa. Mas é porque o pessoal está me perguntando, cadê? Não vai continuar? Vai continuar. Mas hoje, o Senhor me pediu para trazer para a Igreja de Cristo uma palavra de encorajamento, uma palavra a palavra mais adequada para falar é exatamente isso, uma palavra de encorajamento para a igreja. Tem líderes aqui? Levanta assim, só para a gente ver. Líderes aqui, nessa noite, aqui conosco. Todos nós somos líderes. Todos nós somos líderes. Eu acho que agora só está aqui, né? Saiu do PA, eu acho. Todos nós somos líderes, né? E, meninos, eu estou igual o pastor Caio. Pode tirar um pouquinho aqui do retorno, que eu prefiro me ouvir no PA. Ótimo. Todos nós somos líderes, né? Somos líderes nas nossas casas, somos líderes na nossa família, nós somos líderes de nós mesmos. Mesmo quando a gente depende de alguém, nós somos líderes em alguma proporção. Então, essa palavra é para você que é um líder. Nós vamos falar de um homem fantástico, um homem de Deus chamado Neemias. Neemias é a nossa referência, assim, de um grande líder. E estudando os 13 capítulos do livro de Neemias, que é como nós conhecemos, nós aqui da tradição conhecemos 13 livros ali, os 13 capítulos do livro de Neemias. Eu fiquei maravilhada com a preciosidade, com o tesouro que está escondido naquela palavra. Eu não vou conseguir passar por todo o livro, mas aqui a gente trouxe algumas lições importantes para a gente compartilhar com a igreja. Mas eu queria te encorajar a que você faça a leitura completa do livro de Neemias após essa pregação. Mesmo que você já tenha lido, leia mais uma vez. Se você não leu, leia algumas vezes, porque essa palavra ela tem coisas maravilhosas para nos instruir acerca de liderança. Então vamos lá, vamos começar. Vou dar só um pouquinho de contexto histórico. Eu gosto sempre de falar do contexto histórico, porque nós temos que entender que a Bíblia, ela conta a história de povos, de homens, de civilizações, lá no seu tempo, mas que tudo tem aplicabilidade para os nossos dias. Mas a gente precisa também conhecer o contexto histórico no qual a palavra foi escrita. E aí, aqui olhando para o livro de Neemias, Neemias ele tem o seu ministério iniciado, digamos assim, ali pós-exílio babilônico. Antes, como era que estava o povo de Israel? O povo de Israel estava... Salomão morreu ali em 931 a.C., e aí o povo se desgarrou. 10 tribos, que a gente chama das tribos do norte, né, o reino do norte, se juntaram sobre o comando de um dos filhos de Davi, que a gente já sabe a história, e 2 tribos se juntaram ao reino do sul. O reino do norte, por volta do ano 722 a.C., foi levado cativo e, pasmem, dessas 10 tribos, elas foram levadas cativas pelo Império Babilônico, pelo Império Assírio, em 722, e lá ficaram. Esse povo não foi restaurado. São as 10 tribos do norte, que no caso a tribo do norte era Israel,
onde a capital era Siquém e depois veio a ser Samaria. O reino do sul eram as duas tribos principais, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. Não aprendeu a lição com os reinos, com o reino do norte, com as tribos do reino do norte, e também começou a se desviar de Deus, a exemplo das tribos do reino do norte. O pessoal que morava no norte, né, os judeus que estavam no norte, eles corromperam completamente o culto a Deus. Eles faziam cultos politeístas para vários deuses, corromperam completamente a tradição do povo de Israel. E o reino do sul, onde tinham as tribos de Judá e Benjamim, também começaram a se desviar de Deus. Apesar de ter alguns reinos, né, que foram bons aos olhos de Deus, eles tamparam os ouvidos para as vozes proféticas, eles prenderam, mataram os profetas, e então Deus entregou também o reino do sul, Judá e Benjamim, cativos, e eles foram cativos a Babilônia no ano de 586 a.C. E lá eles permaneceram por 70 anos. Então, é mais ou menos esse o pano de fundo em que vai surgir aqui o grande Neemias. O povo de Israel cativo na Babilônia, já estavam presos todos lá, todos os israelitas estavam lá. A grandiosa Babilônia rendia o seu império sobre os israelitas. E aí o que acontece? Nesse contexto, mais lá na frente, a Babilônia também vai cair. E quem vai assumir o governo do mundo naquela época é o Império Persa. E aqui a gente vai falar da figura do rei Ciro, que tomou conhecimento da profecia de Jeremias, né, e determinou a volta dos cativos. Então, os israelitas que estavam presos, cativos à Babilônia, né, voltam para Jerusalém. Começa as primeiras levas de judeus voltando para Jerusalém. Mesmo livres para o retorno, muitos não quiseram voltar. A geração que fora para o cativeiro já estava idosa, e a que nascera na Babilônia havia se adaptado à cultura. Os que voltaram enfrentaram, inclusive, a oposição samaritana, porque, como eu falei antes, o reino do norte, a capital era Samaria, então eram os samaritanos que dominavam aquela região, e estava ali no entorno de Jerusalém também. Então, eles tinham muita sinergia aonde estava situada ali Judá. E o templo, o povo e a cidade estavam debaixo de grande miséria. Ou seja, os que voltaram debaixo dessa opressão samaritana, debaixo dessa oposição, e o templo, o povo e a cidade estava tudo destruído em miséria. E nesse contexto, Deus levanta estrategicamente Neemias para conduzir a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Então, aqui a gente está falando de uma cidade que era o símbolo da promessa, da aliança de Deus com o seu povo, completamente destruída. E é importante a gente falar sobre isso. O povo, a cidade estava destruída, as muralhas estavam derrubadas, os portões foram queimados, o templo fora destruído. O templo, que para a cosmovisão, lembra de cosmovisão? O entendimento, a mentalidade daquele povo, o templo era o lugar de conexão com Deus. Era o lugar onde eles se encontravam com Deus, era a representação da conexão desse povo com Deus. E aquele templo destruído, aquela cidade com suas muralhas derrubadas, era a mesma coisa de dizer que a identidade deles estava destruída. Neemias
trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes I da Pérsia. E a gente vai ler isso aqui na sequência. Só para dar um contexto para a igreja, o copeiro não era um simples garçom. Neemias, ele gozava da confiança do rei. Ele tinha que provar a comida, a bebida, porque se estivesse envenenado, envenenaria a ele, não ao rei. Então, alguém que era incumbido dessa posição era alguém muito importante, muito confiável. E Neemias era este homem de alta confiança, que cuidava do vinho do rei. A nossa pregação pretende discorrer sobre as características de Neemias que o leva a ser reconhecido como um grande líder, um líder restaurador. Um líder que vai reparar toda a destruição causada a Israel, que é resultado do pecado daquele povo. Então a mão do Senhor pesou sobre aquele povo e o exílio da Babilônia nada mais é do que a consequência do proceder dos israelitas. Mas como a gente tem um Deus maravilhoso que sempre nos busca, que sempre nos resgata, através da vida deste homem, nós vamos aqui mergulhar um pouco e aprender algumas lições que a gente pode levar para a nossa vida aqui em 2025, a respeito de liderança na vida do Neemias. Então eu queria te convidar, se você puder, abre sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Neemias, e nós vamos começar lendo ali os versículos 1 ao 4. Eu acho que vai precisar projetar, porque a gente vai ler bastante Bíblia hoje. Se vocês puderem projetar. Aqui está na Nova Versão Internacional. Conseguimos? A NVI? Então, gente, vamos, sem mais delongas, vamos ao texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susan. Eu não sei se fala Hanani ou Anani. Vou falar com um R aqui no começo. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Meus irmãos, Neemias estava lá, seguindo a vida ordinária dele, de ser copeiro do rei, de ser encarregado das coisas do rei. E de repente, ele recebe a má notícia, né? Porque essa é uma daquelas notícias catastróficas que uma pessoa pode receber. Mas este homem, o que ele faz? E aqui é uma instrução, uma aplicação poderosa para as nossas vidas. Ao invés dele se desesperar, ele vai orar, jejuar e lamentar a situação do povo dele para Deus, como um intercessor. Ele vai fazer uma petição diante de Deus. E isso diz alguma coisa muito importante. Esse homem reconheceu o chamado de Deus imediatamente. E isso tem uma aplicação muito importante para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós somos acometidos pela má notícia e a gente já fala, é maldição. Mas nós não sabemos se é maldição. Porque se é bênção ou é maldição, a gente só sabe depois que a gente passa pela prova. E às vezes, essa prova, essa má notícia, ela vai produzir na gente efeitos maravilhosos para que a gente possa romper na nossa jornada.
Neemias orou durante 120 dias. Foram 120 dias lamentando, jejuando e orando, pedindo discernimento ao Senhor de como ele, um simples homem, poderia mudar a história de seu povo. Deus está buscando pessoas que façam coisas impossíveis. Porque o que mais nós temos hoje nos nossos dias é pessoas que só fazem no limite do que eu posso fazer. Não é assim? Não, eu faço o que... Olha, conte comigo com o que eu puder. Não é assim que a gente fala? Deus quer pessoas que sejam capazes de realizar o impossível. Amém, igreja? Deus quer pessoas que façam coisas extraordinárias. Mas não são coisas extraordinárias para te colocar num pedestal. São coisas extraordinárias para a glória de Deus. Doxologia. Tudo para a glória de Deus. É isso que Deus espera de nós. E esse homem, ele recebeu a má notícia, rapidamente foi para as disciplinas espirituais, não tinha Bíblia, mas eles tinham o livro da lei, o livro dos profetas. Então começou a meditar no livro da lei, começou a meditar nas escrituras dos profetas, jejuando, orando e clamando e lamentando a esse Deus: Senhor, me ajuda. O livro de Neemias tem, se eu não me engano, 12 ou 13 orações lindíssimas de Neemias, são de autoria dele, fazendo lamento ao Senhor, petições ao Senhor, pedindo ajuda ao Pai Celeste. A cidade, como eu falei, estava destruída, em escombros. Eles estavam, o entorno deles estava cercado pelo povo samaritano, que era um povo que fazia oposição aos judeus. O cenário era completamente hostil para que esse povo voltasse para sua terra, para que esse povo cumprisse a profecia de Jeremias e erguesse aquela terra de novo e colocasse esse povo de pé de novo. E Neemias nos deixa uma lição, que nós devemos sempre estar atentos ao chamado de Deus e não ignorar. Porque às vezes, no momento da prova, no momento da má notícia, o Senhor está nos chamando, está nos comissionando para que nós sejamos parte desse reino, para que nós sejamos influentes, para que nós possamos ser bênção e graça de Deus aqui nessa terra. Vamos seguir o texto. Lá, a partir do versículo 5, ainda no capítulo 1, diz assim a santa palavra: Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. E ele ora: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei.
Segundo ensinamento prático para nós. Neemias foi um intercessor do seu povo. Um intercessor. Como assim, Ana, um intercessor? Ele orava não só pelos pedidos dele, mas ele orava também pelos pecados do povo dele, pelos pedidos do povo dele. Ele era uma ponte de comunicação com o Pai para interceder pelo seu povo. Que coisa linda ser um intercessor, não é? E isso me remonta a pensar em uma coisa que é muito importante. Para que nós sejamos intercessores, nós temos que ser inundados pela compaixão. Nós temos que ser compassivos. Porque como que nós vamos habitar na dor do outro se nós não amamos ao outro, se nós temos compaixão pelo outro, porque ele que está passando? Então Neemias, ele nos dá uma instrução muito clara disso. Imagina só, esse homem, desde o dia em que ele aceitou essa empreitada de levantar as muralhas, ele não parou de interceder, de orar. Era um homem de oração. Mais ensinamentos para nós. Como que nós queremos estabelecer uma relação com Deus se nós não oramos, meus irmãos? A disciplina da oração, ela deve estar presente nos nossos dias, 24 horas. Cada minuto do nosso dia. Eu li um livro ontem. Eu li um livro de 100 páginas. E eu não estou fazendo isso para me engrandecer, não. Eu não costumo ler um livro assim de uma... Mas o livro era tão maravilhoso, tão maravilhoso. E ele falava exatamente um pouco disso que a gente está falando aqui. Dos pais do deserto. Aqueles que viveram ali mais ou menos no século V depois de Cristo. Que eles resolveram ir para o deserto para eles terem uma conexão real com Deus. E eles escolheram silêncio. Eles escolheram silenciar para o mundo e entrar numa vida de oração para que eles pudessem reconhecer a este Deus. Se nós não oramos, muito dificilmente nós vamos chegar nessa posição. Porque essa comunicação com Deus se estabelece através da oração. É a oração que nos coloca em contato direto com Deus. E Neemias era esse intercessor, este homem que orou pelo seu povo. E veja bem, aqui está tácito, né? Está claro no texto. Ele confessa os pecados de todos nós, os israelitas. Né? Ele não fala só do pecado dele. Pode ser que ele tenha uma vida mais tranquila, e ali ele estava prefigurando Cristo, né? Cobrindo toda a multidão de pecados e falando: eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Mais ensinamentos para nós, para a gente não parar com essa história. É o outro. Foi o outro, foi o fulano que fez. Nós, todos nós, pecadores, somos e estamos destituídos da glória de Deus. Lição 1, atentar para o chamado. Lição 2, ser um intercessor. Lição 3, Deus nos posiciona estrategicamente para o cumprimento da nossa missão, para o cumprimento do nosso chamado. Diz assim a palavra, Neemias 2, a partir do verso 1 até o 5. No mês de Nisã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Olha só, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei,
E se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Simplesmente o cara pede para o rei para voltar para reconstruir Jerusalém, para levantar as muralhas. Quem leu a palavra sabe que Zorobabel já tinha ido até lá para levantar o templo, e depois Esdra foi para lá para começar a anunciar as escrituras para os judeus, e aí Neemias complementa essa obra para erguer as muralhas, para poder colocar uma proteção para aquele povo. E aqui, o que nós gostaríamos de explorar nesse texto é que Deus, ele nos posiciona estrategicamente para que nós cumpramos o nosso chamado. Se nós estivermos buscando em Deus os nossos passos, mas é em Deus mesmo, sabe? Quando a gente entrega para valer, não é aquela coisa do tipo, o Senhor faz uma parte, eu faço 50%, o Senhor faz 50%. Não, é 100% nas tuas mãos. E eu vou caminhando, agindo e orando, agindo e orando. Deus vai te colocar em posição estratégica para você cumprir a sua missão. Eu posso falar para vocês uma infinidade de testemunhos relacionados a isso. E o mais interessante é que na minha vida, eu só vim a reconhecer essa questão de Deus te colocar estrategicamente em lugares que Ele quer que você seja sal, luz, bênção naquele lugar, faz muito pouco tempo. Porque se eu tivesse reconhecido isso antes, que Deus tem o controle da minha vida completamente, e que a mim cabe somente orar e caminhar sempre guiada por Deus, eu tinha atalhado muito sofrimento, muito constrangimento, muita situação ruim, tinha deixado de magoar as pessoas, porque a gente magoa as pessoas nesse processo. Neemias nos ensina aqui que existe um tempo kairos, um tempo oportuno para todas as coisas. Para as coisas que devem nos ser reveladas, porque aqui estão escondidas, elas permanecerão escondidas. Mas aquelas que merecem ser reveladas a nós, elas têm um tempo oportuno de acontecer. O povo de Israel ficou 70 anos no exílio. Por que Neemias? Não tem nem genealogia dele, a gente só sabe o nome do pai dele, porque está escrito aqui na Bíblia. O restante é tudo conjectura, é tudo estudo. Estima-se que ele tinha entre 25 a 35 anos. Quando começou a obra de erguer as muralhas. Então, é tudo muito... Tipo, por que Neemias, né? Assim, eu fiquei me perguntando assim, Neemias era um homem... Exatamente. Deus, ele pega as coisas para confundir. Então, pega o Neemias, pega a Maria Ângela, pega a Ana, pega a Dona Roseli, pega o Fê, pega o Rods. Estou contando o apelido que eu te dei. Então, assim, Deus, ele nos usa estrategicamente, desde que nós estejamos em comunhão com Ele. E é tão lindo, gente, que quando o povo de Israel ficou exilado, eles nunca estudaram tanto as leis de Moisés e dos profetas como estudaram nesse tempo. Eles tinham sinagogas dentro do exílio babilônico, e quando esse povo volta, né, os herdeiros, a geração que volta para Jerusalém, para a reconstrução das muralhas, eles estão hábeis manuseadores da palavra. Porque no tempo de cativeiro... eles estavam buscando a Deus. Aconteceu isso com a gente na pandemia, né, gente? Às vezes Deus tem que fazer umas coisas dessas para poder dar uma chacoalhada na gente. Não deixa Deus te chacoalhar, não. Vai na frente. Ora. Jejua. Estuda a palavra profundamente. Você está numa igreja e numa comunidade onde tem muitas pessoas que podem te ajudar. Aqui nessa igreja tem pessoas apaixonadíssimas pelas escrituras. Uma coisa louca aconteceu. Eu sempre fui muito estudiosa.
Mas eu estou enlouquecida. Tudo que passa na minha frente, o Júnior fica brincando comigo. Calma, calma, pastora, calma, calma. Mas é porque é fascinante quando a gente tem acesso à sabedoria de Deus. De alguma forma. O conhecimento das Sagradas Escrituras. Aproveitem isso. Não fiquem só no leitinho. Vamos buscar o alimento sólido. Assim como nosso irmão, apóstolo Paulo, nos ensina. Deus nos posiciona estrategicamente para o cumprimento da nossa missão. Pega aí. E Deus, quando Ele nos dá a missão, Ele também nos dá a ferramenta. Vamos mais à frente. Olha só o que acontece com Neemias. Neemias 2, do 7 ao 8. E a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade, da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Olha só, gente, está escrito, grifa aí na tua Bíblia. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos seus pedidos. Aconteceu isso com José do Egito, não foi? Ele repete um monte de vezes. E o Deus estava comigo, e a mão de Deus estava sobre mim. Aconteceu com Neemias. Ele estava atendendo ao chamado, obediente, uma loucura, ser um líder para construir uma cidade em ruínas, tudo decabado, 140 anos, tudo debaixo dos escombros, e escolhe a mim, o copeiro do rei. É doido, gente, é muito doido isso. Mas é assim que Deus faz. E ainda dá as ferramentas. Deu tudinho. Deu as cartas, deu a madeira, deu liberação. Mandou um exército. Se você ler tudo, eu não vou ler tudo porque é muita coisa. Deu guarda. Ele manda os magistrados, manda pessoas para ajudar na administração da cidade. Ele vai equipado. Ele vai equipado. Ele entra para reconstruir as muralhas equipados. Então, quando você escuta seu chamado, quando você é um intercessor, juntador, um grande conversador com Deus, ora. Quando você está na sua posição, cumprindo o seu chamado, Deus vai te dar as ferramentas necessárias para você cumprir sua missão. Só que já estou sabendo o que é que eu tenho que fazer, já estou equipado com as ferramentas para começar esse trabalho. Só que como excelentes líderes do Pai, nós precisamos ter prudência. Olha só o que Neemias faz. Neemias 2, do 11 ao 16. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Meu irmão, preste atenção. Deus vai te dar um presente, um chamado. Tu vai anunciar para o planeta todinho, Já vai falar para todo mundo. Olha o que Neemias nos ensina. Que nós precisamos ter prudência. Nós precisamos o quê? Dar uma olhada. Ele foi dar uma olhada no território para ver exatamente o que precisava ser feito.
Porque até então ele sabia da notícia que o irmão tinha trago, certo? O que ele vê de cara, mas só que ele tinha que fazer a sondagem, uma atalaia, né? Deixa eu ver o que vai ter que ser feito aqui. E para isso a gente precisa de planejamento. Muitas vezes a gente precisa de conhecer. Mas não está dando certo aquela coisa que Deus me deu na minha mão e tal, tal, tal. Você está procurando conhecimento? Você está planejando? Você está se organizando? Ou você está no ritmo da música lá do pagodinho? Deixa a vida me levar. Não, Deus vai me levar. Gente, Deus dá tudo para nós. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. E Neemias nos ensina isso. A gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa ser diligente, a gente precisa ser prudente, a gente precisa ser cauteloso. Tem uma coisa que a gente fala muito no mundo do business, que é assim, ó, quando você tem muita informação, fica mais fácil tomar decisão, certo? Então, por exemplo, eu não sei nadar. E está informando aqui que tem uma piscina, eu tenho 1,64 m, e eu estou vendo uma piscina com uma placa. Essa piscina tem 2 metros de profundidade, perigo, não entre sem saber nadar, você pode morrer, tal, tal, tal. Tem muita informação. Então é fácil eu decidir, eu não vou entrar nessa piscina, eu não sei nadar. Tem coisas que a gente tem todas as informações no mundo e a gente consegue tomar decisões rápidas. Mas tem coisas que nós não temos informações, então nós precisamos buscar conhecimento, sabedoria, planejamento, tudo isso aos pés do Senhor, porque Ele nos dá. Quantas vezes eu estava enroscada, não sabia para onde ia, e eu começava, isso foi Júnior que me ensinou, que ele me contou lá atrás a história de Bezalel, todo empolgado, estava fazendo uma pregação, contou a história de Bezalel para mim, eu fiquei maravilhada, e aí toda vida quando eu ia orar, nem fui ler na Bíblia, viu? Já estou confessando meu pecado, mas eu achei linda aquela história. E eu sabia que estava lá, porque ele tinha lido. Toda vida quando eu ia orar, faz tempo, tá, gente? Isso faz tempo. Eu falava, Senhor, sabedoria de Bezalel na minha vida, sabedoria de Salomão na minha vida. Coloca tudo nessa cachola aqui. Pelo amor de Deus, que amanhã eu vou ter uma reunião, 8 horas da manhã, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer. Gente, era lindo. Mas, óbvio, eu me preparei, eu busquei o conhecimento, eu me esforcei, mas eu precisei de Deus para que a coisa desse certo. E Neemias também nos deu essa instrução aqui, que a gente precisa reconhecer o território, a gente precisa estar vigiando. Vigia, irmão, vigia, ora, que o Senhor nos dá conhecimento, que Ele nos dá dom de conhecimento, por que não? Dom de sabedoria. Deus é Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Vamos mais à frente. Estou já chegando para o fim. Deus nos enche de autoridade e ousadia e elas são percebidas. Olha só o que diz a palavra em Neemias 2, 17 ao 20. Então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Deus nos enche de autoridade e ousadia. Ele te dá o chamado, Ele te dá a missão, Ele te enche de ousadia. Imagine só, Sambalate, ele era uma espécie de governador de Samaria. Ele era uma autoridade samaritana que
fazia opressão aos exilados judeus, os que estavam voltando do cativos da Babilônia. Tobias era um oficial que meio que fazia o jogo político ali com ele. Então eles estavam fazendo uma pressão danada em cima de um homem que foi nomeado para poder levantar aquelas muralhas. Não é para pensar nisso, né? Mas Deus estava com Neemias. Ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de ousadias, né? E quando a gente vai lendo essa palavra, a gente vai percebendo, o cara não tinha medo, ele ia avançando, os caras amedrontavam e ele avançava. Tudo isso em oração, em jejum, buscando diante do Senhor e rompendo, e rompendo, e rompendo, em nome de Jesus. Vamos à próxima lição. Neemias nos ensina perseverança também. Vamos continuar aqui, ó. Lá em Neemias 4, nos versos 1 a 3, diz assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. A opressão eminente, descarada, estava ali para Neemias. Mas ele estava confiante de que aquele projeto era um projeto de Deus. E ele orou a Deus e fez a parte dele estrategicamente, colocou guarda de dia e de noite para sua proteção. Neemias nos ensina perseverança. Nós devemos perseverar, mesmo quando nós estamos sendo atacados. Sabe quando está tudo dando errado? Não, 5 minutos mais. Lembrem-se, nós servimos a um Deus poderoso, capaz de transformar toda e qualquer circunstância. Mas as formas de Deus trabalhar são especiais e não são para o nosso entendimento. Por isso que é tão difícil a gente obedecer. Porque a ciência de Deus, o conhecimento de Deus, a mente de Deus, nós não somos capazes de reconhecê-la. Neemias também nos ensina, meu povo, estratégia, trabalho em equipe e liderança inspiradora. Esse homem foi um grande estrategista. Ele não foi para a academia, ele não estudou em Harvard, ele não teve acesso a milhões de conteúdos para que ele fosse um erudito. Não. Mas era um cara massa de estratégia, um estrategista nota 10. Por que será, hein? Dom de sabedoria e dom de conhecimento. Quem é que dá isso pra gente, hein? Está esperando para o seu chefe? Está esperando para alguém te dar isso? Quem te dá é o Senhor. Quem te dá é o Senhor. A bênção corre atrás de você, não é você que fica correndo atrás da bênção, não. E eu não estou falando aqui de prosperidade, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Aqui nós pregamos o evangelho sério. Eu estou falando de você reconhecer quem é o teu Senhor e Salvador. Neemias era um cara estratégico. Olha só o que diz a palavra.
Neemias 4, do 13 ao 14. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por seus filhos, por suas mulheres e por suas casas. Neemias inspirava pelo exemplo de coragem, liderava inspirando as pessoas, ensinava o trabalho em equipe. Às vezes, dentro da nossa casa, nós temos que ter um planejamento estratégico. Às vezes as coisas estão dando tudo errado porque a gente está concentrando tudo na gente. Porque a gente acha que consegue fazer tudo. Estratégia. Trabalho em equipe. O líder inspira. Ele é o primeiro a se acordar, o último a ir dormir. Ele é o primeiro a chegar, o último a fechar a porta. Isso é o líder. São 10 pontos, nós vamos por 9 agora. Vamos lá, Neemias 4, do 21 ao 23. Neemias nos ensina sobre vigilância extrema para um grande propósito. Neemias 4, 21. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e a cada um permanecia de arma na mão. Acorda aqui. Nós somos o povo de Deus, a gente não é Nutella. E às vezes, gostou, né? Nutella, não é Nutella, nós somos raiz. Cristão raiz. Se for preciso ficar 1, 2, 3 noites orando, nós estamos de pé. Vigília 24 horas, 48 horas. Neemias aqui nos ensina que para um grande propósito como esse, imagina só, estava reconstruindo a identidade do povo de Deus, estava colocando em prática uma profecia que tinha sido dada por Jeremias lá atrás. Era um propósito gigantesco, maravilhoso. Nem tiravam a roupa. Permaneciam com a arma na mão. Vigilância extrema. Quando estamos sendo atacados, nós não podemos dar brecha. E a gente dá. Quando está tudo bem, vigilância extrema para um grande propósito. Se Deus tem um grande propósito na sua vida, vigilância extrema. Esteja vigilante, atento, orando, discernindo, buscando. Escuta mais do que fala. 2 ouvidos, 1 boca, 1 língua. Deus é perfeito. É para que nós ficamos atentos às coisas que estão acontecendo. Por último, meu povo. Eu estou no tempo ou eu passei do tempo já? Restauração das muralhas resultou na restauração espiritual do povo de Israel. Neemias 6, 15, 16. A partir do 6, coisa linda tudo que vai acontecer. Coisa linda. Esdras vai subir lá no alto, eles erguem um púlpito, uma espécie de púlpito para pregar a palavra de Deus. O povo está quebrantado de tanto sofrimento, começa a ser mexido pela palavra de Deus. Tem gente triste, e aí o povo fala: a alegria do Senhor é a sua força. E começa a encorajar, é aquele mover espiritual para esse povo. O muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Meus irmãos,
52 dias para colocar uma cidade de pé. Quem faz maravilhas? Somente Deus. Somente Deus. Quem transforma um pecador miserável da noite para o dia? Somente Deus. Nessa velocidade? Somente Deus. É só Deus que é capaz de fazer esse tipo de coisa. Neemias nos mostra que a história da restauração das muralhas de Jerusalém nada mais era do que a preparação, a prefiguração do grande líder, o restaurador perfeito que iria vir logo em seguida, Jesus Cristo. Se você olhar cada ponto, escuta essa pregação depois e vai pensando em Jesus. É porque eu não queria fazer isso com vocês, eu quero fazer exercício agora. Quem é o nosso intercessor master? Jesus, o nosso mediador perfeito entre Deus e o homem, que intercede por nós. Hebreus 7:25. Quem é o nosso libertador? Quem é o nosso redentor? Neemias foi um libertador para o povo do cativeiro. Mas quem é o nosso redentor, o nosso salvador? Jesus Cristo nos liberta do pecado, do medo, da condenação, trazendo salvação completa. Isaías 61:1, João 8:36. Neemias era o guardião da aliança. Cristo é o cumprimento da nova aliança. Jesus cumpre a lei e inaugura a nova aliança, selando com o seu sangue, tornando possível a verdadeira comunhão com Deus. Lucas 22:20. Por fim, Neemias é o restaurador, mas Cristo é o nosso restaurador perfeito. Cristo reconstrói a vida espiritual do ser humano, cura feridas, restaura relacionamentos e reconcilia o homem com Deus. A história de Neemias é um enredo perfeito para aqueles que são líderes neste mundo. Não é uma fácil missão, não é um mar de rosas, mas a única garantia que temos é que a glória de Deus vai reinar através das nossas vidas. Se nós fizermos tudo guiado pelo Criador, guiado por Deus, nós seremos bem-sucedidos em nossos planos. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Oh, Jesus, obrigada, Pai, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, estar aqui junto com os meus irmãos que são a Igreja de Cristo, a noiva, o corpo de Cristo. Nesta noite, Pai, o que eu te peço, Deus, é que o Senhor visite a cada um, dando estratégias do alto, para que sejam restauradores aonde puserem a planta dos seus pés. Que sejam restauradores no seu trabalho, que sejam restauradores na sua família, que sejam restauradores para os seus vizinhos, para o seu entorno, aonde andarem, aonde caminharem, no trânsito, no ônibus, nos terminais, no metrô, no avião, aonde o Senhor os colocarem, que sejam restauradores deste reino. Pai, nós sabemos que para que sejamos restauradores, nós precisamos ter uma vida muito disciplinada, de busca da Tua palavra, Pai, comendo do alimento sólido que são as Sagradas Escrituras, orando com uma vida verdadeira de oração, uma vida onde nós buscamos o silêncio, não para interromper as vozes do mundo, mas um silêncio onde nós possamos te ouvir falar, Pai. Porque o Senhor fala conosco até no barulho, Deus. Até no barulho o Senhor fala conosco, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha a abençoar a vida de todos aqueles que de alguma forma precisam ter algo restaurado em suas vidas, Pai. Meu irmão, se tiver alguém aqui nessa noite que precisa de algo, precisa ser restaurado,
em Deus. Aí no seu cantinho, levanta sua mão assim, e eu queria pedir a ajuda dos intercessores que estão aqui na igreja, que se puderem se aproximar desses irmãos e orar por eles. Levanta assim sua mão bem alto e fala assim: Senhor, me visita. Traz, Senhor, o teu amor através da vida desse irmão, dessa irmã que vai vir falar comigo aqui nesta noite. Levanta teu braço assim. Se tiver intercessores aqui, me ajudem, Cris. Senhor Deus, vem com o teu poder, Pai. Não há nada em nós, Senhor, mas o teu Espírito Santo, ele é aquele que convence da justiça, do pecado, do juízo. Então eu te peço, Pai, que todos aqueles que adentraram este templo esta noite, e aqueles que nos assistem através do nosso canal do YouTube, que sejam inundados pelo teu poder, que sejam inundados pela tua sabedoria, que saiam daqui equipados para restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Coloca, Senhor, os anjos ministradores, pessoas chaves, que possam apoiar-nos, Pai, nas nossas missões, Pai. Cuida, Senhor, de tudo o que leva nosso nome, Pai, para que no fim de tudo nós sejamos aprovados por Ti, Senhor. Obrigada por esta noite, obrigada pelos meus irmãos aqui reunidos. Louvado seja o Teu santo nome, ó poderoso Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Jesus, obrigada pelo teu amor. Aleluia. 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 Santo, santo, santo. Aleluia. Deus. Aleluia, Santo Deus de Israel. Aleluia. Levante sua mão como quem recebe. Que a graça de Deus, de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo em nós seja entronizado nesta hora, nesta noite. Vão na paz, em nome de Jesus. Aleluia.